Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos AVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do mês de outubro do ASIM 11, o FIPE da Azequest. Mas antes disso, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado que a consultoria pode te proporcionar. Convido vocês também a entrarem para a nossa comunidade VIP do WhatsApp, se tornando membro da nossa comunidade aqui do YouTube. Para isso, basta você clicar no botão aqui embaixo, tornar-se membro, ou então clicar no link contido na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também vai encontrar todos os benefícios que os membros possuem. Convido vocês também a entrarem para o nosso grupo aberto do Telegram. O link está na descrição aqui do vídeo. E por fim, não deixem de conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Lá no site do livro tem algumas páginas amostras, tem também um sumário para que vocês possam ver todo o conteúdo que será entregue para vocês no livro. Lembrando que tanto o livro quanto a consultoria avulsa estão na promoção da Black November. Então até o final do mês, tem mais uma semana aí, né? Para o mês terminar. Hoje, quando estou gravando o vídeo, dia 22 de novembro, então tem praticamente mais uma semana para o mês terminar. Então até o final de novembro a nossa promoção e os preços estão bem interessantes. Feitos avisos, vamos lá para os principais pontos do mês de outubro do ASIM 11. Em outubro, o fundo fez um investimento em 4 ativos, totalizando 60 milhões de reais, e com isso eles conseguiram concluir a alocação dos recursos da segunda emissão. Mais abaixo nós vamos ver os detalhes desses ativos, né? Mas eles investiram aqui na XS Energia, unidade 10, já tem aqui no portfólio do fundo, como a gente vê mais embaixo, um investimento na XS Participações, mas aqui na XS10 é um novo portfólio do mesmo grupo, tá? Inclusive com estrutura e garantias separados já dessa emissão que o fundo já carrega aqui da XS Participações. Eles também fizeram investimentos na Platão Capital, e aí um ponto aqui interessante. A Platão Capital ela fez nova emissão de debêntures. E aí, com esse valor que foi arrecadado nessa nova emissão, que foi de 150 milhões de reais, eles aproveitaram para poder fazer o pré-pagamento de uma operação anterior que a Platão Capital tinha, e inclusive esse pré-pagamento gerou aqui para um fundo, um prêmio, né, que é chamado de Kicker. E aí mais embaixo nós vamos ver ali que o fundo inclusive está agora com patrimônio em caixa, né, por conta não só desse pré-pagamento, mas por conta também de outro pré-pagamento que houve em outro papel aqui do fundo. Além disso, o fundo também investiu na Carangola Energia e na Quaresmeira Energia. Como eu falei acima, nesse mês de outubro, o fundo teve 2 eventos de pré-pagamento. O primeiro foi na Platão Capital, com um prêmio ali de 3 milhões e 300 mil aproximadamente, tá, para o fundo, e isso daí refletiu num resultado positivo de R$ 1,36 por cota. Além disso, também houve um pré-pagamento no montante de 16 milhões e 900 mil reais da KPTC Torres e Participações, mas só que aqui não houve prêmio. Com esses 2 eventos de pré-pagamento, o fundo agora conta com um caixa de 32%, então um caixa bastante expressivo, né? E aí a gestão aqui já está com operações mapeadas para poder repor esse portfólio em novos investimentos. Aqui a gente tem o desempenho patrimonial do fundo nos últimos 12 meses. Então, o CDI foi responsável por 11,5% dessa rentabilidade, né, desse retorno. O spread de crédito foi responsável por 3%. Hoje em dia, o spread de crédito dos ativos que tem em carteira está em 5%. Mas se a gente for levar em consideração esse caixa
do fundo por conta desses eventos de pré-pagamento, esse spread cai para 3%, mas enfim, como a própria gestão já falou aqui, já está com novas operações mapeadas, vamos ver quais serão os spreads de crédito dessas novas operações. Nesse mesmo período, o fundo conseguiu ter um retorno de 5,4% referente à marcação ao mercado dos ativos que compõem a carteira do fundo. O hedge que o fundo faz, né, porque o fundo também se utiliza ali um derivativo de DAP para poder estar mudando os ativos que foram originariamente, né, emitidos, indexados ao IPCA, ele troca para o CDI. Então o DAP aqui, né, o hedge CDI, conseguiu entregar um retorno de 1,9% para o fundo. Essa parte desses prêmios, como a gente viu aqui ocorrendo, com pagamento, com pré-pagamento, melhor dizendo, da Platão Capital, né, que são aqui esses fees kickers, trouxe aqui um retorno de 7,6% e, somando isso tudo, o desempenho da carteira do fundo foi de 29,5% nos últimos 12 meses. As despesas do fundo 3,6% e o resultado líquido de 24,8%, o que representa ali, como a gente viu, 215,9% do CDI. Aqui a gestão vem falando sobre o benefício que o fundo consegue ter por estar redeado ao CDI, né? Então, agora nesse momento que a gente tem uma alta da Selic e afeta também o aumento ali do CDI, né? O fundo ele consegue ter um retorno maior por conta disso, e por outro lado, nesse momento em que a gente está passando por uma abertura forte na curva de juros já há alguns meses, o fundo não sofre marcação ao mercado negativa por conta dessa questão de variação patrimonial, né? Justamente pelo fato dele ter esse hedge, e assim também como ocorre com os FINFRAs, né? Então lá no caso do CDI, do IFRE, do OGIN, do SNID, do BINC, né? da Bradesco. Então esses fundos que têm esse hedge, eles não sofrem como, por exemplo, o Juro 11, IFRA 11, BOD, BICADIF e assim vai, que são os fundos que são indexados ao IPCA nesse momento em que a gente está tendo essa abertura forte na curva de juros. O último rendimento anunciado do fundo foi de R$ 1,25 por cota e o fundo está com um dividend yield médio de 19,54% ao ano desde o início do fundo. A média diária de negociação do ASIM em outubro ficou em R$ 667 mil. O valor patrimonial do fundo no final de outubro estava em R$ 100,10. Hoje, quando eu estou gravando, ele está sendo negociado próximo de R$ 95, R$ 95, R$ 94,90. Então está com um deságio para a cota patrimonial de aproximadamente ali 5%. Né? Como a gente viu lá em cima, o retorno total do fundo desde o início está em 184% do CDI, já levando em consideração os rendimentos que foram distribuídos e aqui tendo por base a cotação no final de outubro, tá? Que era R$ 95,79. A duration do fundo está em 3,3 anos e o rendimento médio distribuído nos últimos 12 meses está em R$ 1,47 por cota. Aqui nós temos a tabela de sensibilidade do fundo. Então hoje, quando eu falei ali, né, está sendo negociado próximo a R$ 95, R$ 94,90. Então está bem próximo disso daqui, que daria ali uma porcentagem de 150% do CDI. E aí lembrando que isso daqui é isento de imposto de renda. Aqui nós temos a carteira do fundo. Eu destaquei aqui em amarelo as últimas posições que foram inseridas no portfólio do fundo. Então a gente tem aqui a Platão Capital, né? A debênture aqui da Platão Capital no setor de geração solar, representa 8% do patrimônio líquido do fundo, duration de 9,6 anos, foi emitido originariamente, né, a IPCA, e ali tendo por base, né, a NTNB com vencimento em 2035, e aí fazendo o DAP ficou com uma taxa de CDI mais 4,5%. Tá? Depois nós temos aqui a debênture da XS Energia, unidade 10, também na parte de geração solar. Tem um LTV de 51%, representa 8% do patrimônio líquido do fundo. Essa aqui foi
emitida, né, originariamente indexada ao CDI, com uma taxa de 6,5%, um spread, né, de 6,5%, então CDI mais 6,5%, e essa daqui também tem um kicker, tá? Se houver ali aquele pré-pagamento, existe um prêmio, como a gente viu ocorrendo no pagamento da PLAC, né, que era uma antiga debênture que o fundo tinha em carteira, que a gente viu ali no início do vídeo de hoje. Aqui a gente tem ainda uma nota comercial, tá? Na verdade, aqui embaixo, nesses dois últimos aqui, são duas notas comerciais da Quaresmeira Energia, no segmento de geração solar, que representa 4% do patrimônio líquido do fundo, foi emitida uma taxa de CDI, mais 5,5%, e da Carangola Energia, também na parte de geração solar, outra nota comercial, né, que representa 2% do patrimônio líquido do fundo, com uma taxa também de CDI, mais 5,5%. E aí, quais seriam as diferenças das notas comerciais para as debêntures? As notas comerciais elas são emitidas com um prazo mais curto, já as debêntures são emitidas ali para médio e longo prazo. O vencimento das debêntures já tem um prazo maior. A finalidade delas, né, as notas comerciais, elas são emitidas mais para a questão de capital de giro da empresa, e por isso que elas têm esse prazo mais curto também, né? Já as debêntures elas vão ser emitidas ali visando investimento em grandes projetos, um refinanciamento de uma dívida daquela empresa, para a empresa poder arrolar a dívida dela. Enfim, são para reestruturar o capital daquela empresa, enfim, justamente são objetivos, né, de médio e longo prazo. Outra diferença, a emissão das notas comerciais, elas são mais flexíveis, as regras são mais flexíveis, não é tão rígida, engessada como ocorre com as debêntures. Uma outra diferença também é que as notas comerciais elas podem ser negociadas diretamente com o investidor, que aqui no caso seria o fundo, né? Diferente do que ocorre, por exemplo, com as debêntures, que tem que ter um intermediário, tem que ser registrado na CVM. Então essas seriam as principais diferenças das notas comerciais para as debêntures. Um fundo que também tem notas comerciais no portfólio é o JMBI, o da Jive Mauá, que inclusive na próxima quarta-feira nós vamos fazer uma live com a equipe do Jive Mauá aqui no nosso canal às 20 horas, tá? Mais para frente eu vou fazer divulgação ali nas redes sociais a respeito dessa live, mas já antecipo aqui para vocês que na próxima quarta-feira, dia 27 de novembro, a gente vai ter uma super live aqui com a equipe do JMBI, né, um novo fundo de infraestrutura da Jive Mauá, e eles vão falar sobre o fundo, enfim, vai ser uma live bem interessante. E o Jive Mauá é um dos fundos também que trabalha com essa parte de nota comercial dentro do portfólio dele, tá? Um outro ponto importante da gente falar aqui em relação ao ASIN 11 é o seguinte: muitas pessoas vieram perguntar, Felipe, em relação à questão do curtailment, né, como é que fica essa questão do curtailment aqui para o ASIN 11, já que a gente vê que praticamente toda a carteira do fundo, né, está focada nessa parte de geração solar. E aí nós vemos essa questão do curtailment, né, afetando outros ativos de infraestrutura, inclusive outros FIPAs. Só que aqui a gente tem um diferencial bastante significativo, que essas geradoras que fazem parte da carteira do fundo, elas atuam no segmento de geração distribuída e não geração centralizada. No último vídeo que eu fiz sobre o XP, eu expliquei sobre isso, mas nunca é demais falar novamente, porque, enfim, às vezes podem ter pessoas que não assistiram aquele vídeo, estão assistindo aqui pela primeira vez. E aí, enfim, de forma bem resumida, né, qual que seria a diferença de geração distribuída para centralizada. Na geração centralizada são usinas fotovoltaicas, enfim, aquelas grandes fazendas, né, com placas solares, até mesmo a questão eólica, porque o curtailment está afetando não só a parte solar, mas também a eólica, mas aqui especificamente estou falando da solar, porque dentro do ASIN eles trabalham, pelo menos até agora, somente com essa parte de geração solar. Então, na geração centralizada,
são fazendas, né, solares, usinas fotovoltaicas isoladas dos grandes centros urbanos. Então vão ser ali grandes áreas, né, que vai ter ali diversas placas solares para estar gerando aquela energia, e pelo fato de estar afastado dos centros urbanos, é necessário, né, uma infraestrutura de transmissão dessa energia para que haja a possibilidade de transmitir essa energia que foi gerada para os grandes centros consumidores. E aí, pelo fato de ter essa defasagem nesses linhões, né, nessa parte de infraestrutura, é que ocorre ali o curtailment, porque as geradoras, né, elas são impedidas de gerar a energia para não sobrecarregar o sistema por falta de infraestrutura, né, justamente por falta de não ter capacidade de escoar aquela energia. Já aqui no Azin 11, essas geradoras são geradoras distribuídas, não são centralizadas. Então as geradoras distribuídas, elas já estão próximas dos centros urbanos. E aí eu não preciso de ter uma grande infraestrutura para poder estar fazendo a transmissão dessa energia de um ponto para outro ponto. Por exemplo, na questão centralizada, né, na geração centralizada, boa parte das geradoras ficam localizadas no norte e nordeste. E aí eu tenho que transmitir essa energia lá de cima para baixo. Então, sai lá do norte, nordeste, para o sudeste, para o sul. Então, eu preciso de ter uma infraestrutura, preciso ter um investimento nessa parte de linhões, né, de construção desses linhões, para que ocorra o escoamento dessa energia. Já quando eu tenho um investimento em geração distribuída, pelo fato dessas fazendas solares, né, usinas fotovoltaicas, e até mesmo se a gente estiver falando aqui na parte eólica, se for geração distribuída, pelo fato de ser geração distribuída e estar próximo dos centros urbanos, eu não preciso ter esse grande investimento, e aí não ocorre essa questão do curtailment. E é que no caso do Azin, as geradoras são todas geradoras na modalidade distribuída e não centralizada. Como eu falei lá em cima, né, o spread de crédito médio da carteira do fundo, tendo por base somente os ativos que compõem aqui, né, que eles falam que é a carteira core, que são os ativos principais da carteira, 5,04%, e aí levando em consideração o caixa do fundo por conta desses pré-pagamentos que ocorreram agora em outubro, esse spread está em 3,43%. Aqui nós temos um resumo, né, da alocação do fundo por setores. Então, 3 setores em 4 segmentos diferentes e 12 ativos investidos. Na parte de energia, né, 86% nesse segmento de energia, e aí nesse segmento de energia, boa parte aqui na parte de geração solar, né, tendo apenas uma pequena porcentagem aqui na geração biogás, que é 9%. Todos os 77%, né, estaria na parte de geração solar. 10% aqui na parte de transporte, que é na parte de operação e aeroporto, e 4% na parte de telecomunicação, na parte de infraestrutura e torres. Aqui a gestão vem trazendo um comparativo com outros pares do setor. Então, nos últimos 12 meses, né, como a gente viu, o fundo está com dividend yield de 19,54%. Aqui nessa linha tracejada é a rentabilidade do CDI. A gente vê aqui que o fundo, né, tem um dividend yield bem superior aos demais pares. Aqui eles trazem um gráfico expondo a relação spread duration, né? Então, aqui na parte, nesse eixo aqui de baixo, a parte de duration em anos, e aqui o spread sobre o CDI. Então a gente vê que o Azin é um dos ativos que possui, né, um dos maiores spreads da indústria, e por outro lado, um dos ativos que possui a menor duration. Quanto menor for a duration, menor é o risco em relação à questão de recebimento daquele investimento. Não estou falando em relação a risco do setor que está exposto, nem nada disso, mas em relação, porque a duration, né, inclusive eu já fiz um vídeo aqui explicando essa questão de duration, né, como se calcula a duration e tudo mais, vou deixar o card aqui em cima, porque o que acontece é o seguinte: quanto menor for a duration,
mais rápido aquele investidor ou fundo, no caso aqui, né, vai receber aquele valor que ele investiu. Então, se eu tenho uma duration menor, eu vou receber aquele meu valor que eu investi num prazo menor, e se eu recebo aquele valor, né, investido com um retorno ali esperado, mas num prazo menor, o meu risco, né, ele se torna menor. Mas, de novo, aqui risco em relação ao prazo de recebimento e não risco em relação a o que tem por trás dos emissores, a saúde financeira daquele emissor, o setor que está exposto. Então são riscos diferentes, só para vocês poderem entender. E para finalizar, eu separei aqui os 4 ativos que foram inseridos na carteira nesse mês, né? Então aqui a gente tem a Platão Capital. Os recursos serão alocados no refinanciamento de 17 usinas fotovoltaicas 100% construídas, localizadas nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Aqui na XS10, né, os recursos serão utilizados para a implantação de projetos de geração de energia elétrica localizados no estado de Goiás. Aqui vem trazendo, né, também as principais garantias, cada um. Depois, quem tiver interesse, dá um pause aqui para poder ver, e também as características de cada um, né? A gente viu já ali em cima, enfim, a taxa de retorno. Aqui a gente vê, ó, por exemplo, a Platão Capital, a gente viu que ela foi emitida, né, ao IPCA, né, lá porque tinha como a equivalência ali à NTNB de 2035, então ela foi emitida com uma taxa de IPCA mais 11,4%. Mas aí, fazendo o hedge que o fundo faz utilizando o DAP, derivativo ali para trocar o IPCA pelo CDI, ficou com a taxa aqui, ó, de CDI mais 4,5%. Aqui a gente tem as informações da X10, né? Então, da mesma situação ali, enfim, o segmento, taxa de emissão, LTV, prazo, duration e assim vai. Aqui embaixo nós temos da Quaresmeira Energia. Então, os recursos serão alocados no desenvolvimento de projetos em energia renovável, de usinas fotovoltaicas e centrais geradoras hidrelétricas e reforço do capital de giro. E aí, aquilo que eu falei com vocês lá em cima, reparem que o prazo dela é um prazo muito curto, 1 ano. E aí, que seria uma daquelas características que eu falei antes no vídeo, né, que uma das características das notas comerciais é desse prazo mais curto e tudo mais. E a gente vê aqui, ó, que um dos objetivos, né, dessa emissão é realmente o reforço do capital de giro, que também foi aquilo que eu tinha falado já mais em cima. E para finalizar, aqui nós temos a Carangola Energia. Os recursos serão alocados no desenvolvimento e operação de uma central geradora fotovoltaica de até 2,5 MW pico a ser construída sobre um galpão na cidade de Jandira, São Paulo. E aqui também prazo, né, também extremamente curto, né, de 1 ano. E aí aqui um outro ponto importante também é o seguinte, aquilo que eu falei lá em cima, né, a parte de geração solar, e aí aqui um exemplo claro de geração distribuída. A gente vê, né, que os recursos serão alocados aqui para de uma central geradora fotovoltaica a ser construída sobre um galpão na cidade de Jandira, ou seja, em cima de um galpão e já dentro da cidade. Então, aqui fica claro, né, não ter aquela necessidade que eu falei de ter aqueles linhões para poder estar fazendo o transporte dessa energia, porque já vai ser construído em cima do galpão e dentro ali de um centro urbano. Tá certo? Bom, para hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou dessas novas aquisições que o fundo fez. Se você tem um fundo na sua carteira, o que você acha do fundo, se está aproveitando para comprar nesse momento em que o fundo está com um preço mais descontado. Aliás, não só o Azim, né, mas todos os fundos aí fechados, a grande maioria estão com um deságio bastante interessante. Deixa aqui embaixo que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você também tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então um tema específico para ser abordado, deixa aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, elogio ou crítica, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Eu desejo a todos bons investimentos e até a próxima.